Boa sexta-feira, meu povo. Espero que vocês já estejam aproveitando. Lembrando sempre, quem trabalha sexta é desorganizado. No meu caso, sou bastante desorganizado, porque hoje o dia está lotado por aqui e o dia ainda terá marrom bombom, marrom bombom. Terá Alcione, quem sou eu para deixar uma voz, um repertório daquele me esperando. Então vou correr daqui a pouco para o show da Alcione aqui em Barcelona. Vamos lá, são 28 perguntas de vocês. Notícias do Barça. A semana foi absolutamente louca com Champions League e sorteio. Então, vou fazer o Notícias do Barça no café de segunda ou um vídeo de terça-feira. Faço café com os vídeos do final de semana que eu consegui assistir, porque ainda tem fechamento de mercado que vai vir depois do jogo contra o Valladolid, depois dá uma parada mesmo de jogos de seleções, né, de data FIFA. Então, ou na segunda vai ser um café com notícias do Barça, ou na terça-feira um vídeo separado do café analisando as partidas. Beleza? Vamos lá, mas tem aqui bastante pergunta de Barcelona, um pouco para me desculpar com vocês pela minha ausência essa semana com esse vídeo. Ó, a primeira pergunta, deixa eu ver qual que eu escolho aqui. Fernandes B. Cobertor do Barcelona ficou curto demais, ainda mais sem saber como voltarão das lesões. Sim, é o que mais me preocupa na temporada e o que mais me tira um otimismo em relação ao Barcelona na temporada é o cobertor curto. A gente viu no segundo tempo do jogo contra o Rayo Vallecano praticamente toda a artilharia em campo. Tudo que o Barcelona tem para toda a temporada estava ali. O que pode, especialmente do setor ofensivo, tá? O que ainda pode melhorar? Chegada de jogadores como De Jong e Gavi, né, no meio campo. E aí depois a entrada de zagueiros, né? Christensen, Eric Garcia, Ronald Araújo. De resto, não tem muita coisa mais para tirar, tá? É melhorar algo. Bom, tem o Ansu Fati. Daqui a pouco tem uma pergunta aqui sobre ele. Mas é basicamente o que tinha. Na ponta direita, ou Rafinha ou Lamine, os dois estavam em campo, um em cada ponta. O Firmino de 10, pode jogar também, o Firmino não, Dani Olmo de 10, o Firmino entrou no segundo tempo. O Pedri de segundo volante, o primeiro volante nesse momento não tem ninguém, nem os zagueiros improvisados, porque Christensen e Eric Garcia jogam por ali, estão disponíveis, era um garoto de 17 anos. Tem só um centroavante, que é o Lewandowski. O reserva para todas as posições de ataque é o Ferran Torres. E na defesa também está contado, né, o que o Barcelona tem. Condé, o Baldé do outro lado, o Gerard Martin, para mim, mostrou que está verde ainda. E no centro da defesa, Inigo Martínez e Pau Cubarsí não tem muito mais do que isso. O Barcelona está com peças contadas, tem Fermín Lopes e Ferran Torres no banco de reserva para mudar os jogos basicamente a temporada inteira. Quando voltar Gavi e De Jong, vai ter um pouquinho de congestionamento a mais no meio campo, mas com tantas lesões e suspensões, basicamente a gente nem vai notar que tem um desses jogadores no banco de reservas ou nos que estão jogando que vão para o banco. Enfim, é muito pouco, a temporada é muito longa, vão ser muitos jogos, ainda mais com esse novo formato da Liga dos Campeões, e esse é sim o grande problema do Barcelona na temporada. Como que esse time vai fisicamente aguentar jogar desse jeito que o Hans Flick quer, com um elenco tão curto, tão curto e com tantas poucas opções ofensivas. Veremos. Ó, Gabriel MS30. O que aconteceu com o Cabuloso? Por que Cris estava na cerimônia lá? O Cristiano Ronaldo foi homenageado, né? Como o grande jogador da história da Liga dos Campeões, maior artilheiro, mais vezes artilheiro também, com vários outros recordes de gols consecutivos e tal. Então, merecidamente homenageado o Cristiano Ronaldo, que participou do sorteio. O que aconteceu com o Cruzeiro é uma oscilação que é normal. Aconteceu com o Bahia, o Palmeiras teve um mau momento, até o Botafogo tropeçou Cruzeiro, Juventude, né? Caiu para o Bahia na Copa do Brasil. É normal que todos oscilem, ainda mais um time que não era estável como o Cruzeiro. O Cruzeiro não era um time estável. O Cruzeiro teve 3 meses, 4 meses de bom futebol, mas não é um time estável há algum tempo, algumas temporadas, com jogadores já consolidados, então é absolutamente normal o que está acontecendo. Não quer dizer que seja bom, não é porque é normal que é correto e que está tudo bem, não precisa mudar nada. Não. Mas é muito normal em um futebol tão competitivo como o brasileiro, que entrem muitos jogadores. O Cruzeiro chegou a mudar meio time, né? Quando entra Cássio, Matheus Henrique, Wallace, Lautaro Dias, Caio Jorge, são 5 mudanças, então assim, é meio time que o Cruzeiro chegou a mudar de uma hora para outra, e é normal que isso aconteça. Então, o que aconteceu é isso, tem que corrigir, tem que se reencontrar, tem que talvez mudar e reencontrar uma forma de jogar que se sinta confortável. O Cruzeiro não me parece confortável hoje nos jogos, e veremos se ele vai continuar brigando. Eu sempre achei que brigar por Libertadores, não que era uma obrigação, mas que brigar por Libertadores depois do bom início
era o que dava para fazer e, por enquanto, ainda está brigando ali. Agora está brigando pior, já esteve brigando melhor. Eu acho que talvez a expectativa da torcida tenha ficado alta demais, sem necessidade. Eu sempre falei aqui, né? Inclusive, alguns torcedores do Cruzeiro não gostavam quando eu falava: esse time não é para brigar por título, esse time é para se consolidar esse ano, pro ano que vem sim. Quem sabe na Sul-Americana, que é um mata-mata, aí tudo bem. Mas eu continuo tendo essa visão que só no início do campeonato que eu tinha uma visão diferente, porque eu achava que a briga era simplesmente para não cair, sofrendo menos riscos. Agora eu já acho que não cair já ficou para trás, já são 38 pontos. Se bobear já dá para não cair, faltando ainda todo o segundo turno pela frente, 15 jogos pela frente. Então, agora a tentativa é de dar um passo a mais, que é brigar por Libertadores, vamos ver se vai conseguir. Thiago Menezes. Novidades do caso Negreira? Saiu notícia hoje, né? Do caso Negreira, que o Barcelona teria feito pagamentos também à secretária do Negreira. A mulher do Negreira também já vai ser investigada porque tinha 3 milhões de euros na conta dela e tal. Enfim, eu não olhei tão a fundo ainda, tá? Como foram esses pagamentos e tal. Eu selecionei essa pergunta, que eu não tenho uma resposta boa para ela, simplesmente para falar, meu povo, que eu sei que virou um grande meme de internet. Real Madrid tropeça ou o Barcelona tá bem, sai notícia do caso Negreira. Aqui a gente, quem tá fazendo brincadeira porque é brincadeira, tudo bem, mas quem acredita nesse meme tá fazendo uma confusão muito importante, que existe uma diferença muito grande entre sair uma matéria e sair uma novidade judicial, né? O juiz determinar algo e a imprensa noticiar. Então a culpa aqui não é da imprensa, não é que a imprensa está esperando, está com uma matéria ali guardadinha, esperando ter alguma situação para desestabilizar o Barcelona, e quando acontece essa situação, que é normalmente um tropeço do Real Madrid ou uma boa vitória do Barça, essa matéria dá um enter lá no publicador e essa matéria vai para o ar. Não é isso. As notícias estão sendo divulgadas porque o juiz está determinando que agora vai investigar isso, que agora acharam dinheiro ali, acharam pagamentos aqui e ali. Então é isso que está acontecendo, não é o contrário. Não é que a imprensa está inventando algo, é que a justiça está divulgando informações e a imprensa está noticiando. Então, se coincide com o tropeço do Real Madrid, ainda que seja uma terceira rodada de campeonato espanhol, e vocês achem suficientes para ser uma teoria da conspiração de que isso é só para prejudicar o Barcelona e desestabilizar o ambiente, eu não vou por aí, tá? Existe Ministério Público, Polícia da Espanha, todo mundo investigando um caso muito sério, de muito tempo atrás, então realmente essas investigações não são fáceis, e eu não acho que é uma invenção, não. Se o Barcelona vai ser acusado formalmente, se vai ter que sentar no banco dos réus, se vai ser culpado ou não é outra história, mas que não é uma invenção para prejudicar o Barcelona, eu acho que está longe de ser. Estou até com uma voz de soninho, né? Hoje está difícil. Caramba, eu vou ter que dar um zoom aqui, olha que eu fiz cirurgia. Imergildo Raposo 222. Caramba, se isso é um nome, Imergildo, quero saber o que seus pais estavam pensando. Mas tudo bem. Por que o continente americano não tem apenas uma UCL? Eu já vou emendar aqui com uma do João V. Monenha. MB, você acha que a Libertadores pode seguir o formato e pode seguir a Champions e mudar o formato? Começando aqui pelo Imergildo, eu acho que não tem apenas uma Liga dos Campeões, porque existe historicamente uma diferença de desenvolvimento de futebol da América do Sul para a América Central para a América do Norte muito grande. Então a Libertadores se consolidou como a América do Sul. O futebol é disputado em alto nível há mais tempo que nas outras partes do continente. Depois entra também, lógico, a geografia. Depois entra também os interesses do futebol soccer na América. Para quando que a liga é disputada, em que formato que ela é disputada. Então tem uma série de variantes aqui e de aspectos que tornam inviável, desde históricos até práticos e comerciais e geográficos também, que seja disputada de uma única, como é a Liga dos Campeões da Europa, de uma única maneira. Eu sei que, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, se, sei lá, Palmeiras tem que jogar em Miami, tem que jogar em Orlando, é muito mais fácil do que às vezes viajar para alguns lugares da Bolívia, da Colômbia, do Equador, eu sei que é, mas aí tem uma questão histórica, os times da América do Sul jogam Libertadores e tal, e também essa questão das viagens, do desgaste, do tempo, e por aí vai. Acho que é por isso. E se pode seguir a Champions e mudar o formato, a pergunta aqui do João, eu acho que pode, porque normalmente a Champions faz, a Conmebol vai lá e imita, né? Foi assim, por exemplo, com a final única, que eu acho que não é boa para o nosso continente, não é boa para a América do Sul, porque acho que não melhora a visibilidade
da Libertadores mundo afora, né? Talvez seja uma ideia de fazer um evento só, não uma final de ida e volta para que todo mundo pare para ver a Libertadores. Isso não está acontecendo. E eu acho que tira o legal que era o ida e volta da final. E outra coisa, 2 jogos, 2 bilheterias, televisão passa o jogo 2 vezes, assim, né? Passa 2 jogos, tem 180 minutos de evento para transmitir, não só 90. Ainda acho que para o mercado interno poderia ser melhor. Então não... Mas assim, foi copiado por isso. O formato da Champions na Libertadores até acho que poderia ser replicado, porque eu realmente acho que esse formato funciona para a Champions. Eu não sei se para a Libertadores funcionaria tanto. A Champions tinha uma necessidade grande de aumentar o número de grandes jogos na primeira fase. Isso vai acontecer. Serão 8 finais reeditadas na primeira fase. De dar segundas chances a times que talvez caíssem em grupo da morte, que caíssem muito prematuramente da Champions, né? A gente teve recentemente o Barça, por exemplo, caindo 2 vezes. Isso também acontece quando você passa de classificar 16 entre 32, que era o que acontecia, para classificar 24 de 36. Se aumenta de metade para 3/4 o número de clubes classificados, então se aumenta a chance de ir pelo menos para o playoff. Então eu acho que aqui fazia mais sentido do que na América do Sul. Não acho que a Libertadores tenha necessidade da primeira fase ter melhores jogos e que não precisa dar segunda chance para tanta gente, sabe? Acaba que as oitavas de final da Libertadores não fica faltando ninguém. A Libertadores já está muito inchado, inclusive, eu acho, para o que é hoje o futebol sul-americano, né? Um futebol muito ruim a nível de clubes em boa parte do continente. Tirando o Brasil, uma coisinha aqui ou ali de vez em quando da Argentina, de algum outro país, aqui e ali de vez em quando, o futebol da América do Sul de clubes está muito ruim. Eu não acho que aumentar essa competição seria bom, não. O Arthur PGS perguntou: e aí, como foi correr em Mônaco? F1? Foi muito legal correr no circuito de Mônaco, é um circuito de rua, né? Então, assim, tinha horas que, como evento, é muito legal porque é você passar onde os carros passam e você tem tempo de observar e tal. E eu fiz questão de onde tinha zebra, de pisar na zebra, porque eles não colocam a zebra ali só na Fórmula 1, né? Ela fica ali o tempo inteiro. E aí eu tava correndo com o João Venturi, que é o correspondente do SBT, que também gosta muito de Fórmula 1, gosta muito de F1 também, enfim. E aí a gente estava conversando sobre isso o tempo inteiro e tal, e fazendo vídeo, mandando pro grupo da família. Meu pai adora, a primeira vez que eu fui em Mônaco foi com meu pai, e é muito legal ver o pai da gente emocionado, meu pai estava emocionado de estar ali e tal. Então foi bem legal. E assim, eu gosto de correr para conhecer lugares, né? É uma coisa que eu tenho feito cada vez mais, sempre que eu vou em algum lugar eu tento correr nesse lugar. Mônaco eu já conhecia, eu já fui várias vezes fazer exatamente esse sorteio, já fui fazer jogo do Mônaco lá, já fui passear também com minha família. Mas ainda assim, foi conhecer de uma forma diferente. Eu nunca tinha ido em vários pontos que eu fui fazendo o circuito. E fiz 2 voltas em 40 minutos. Um Fórmula 1 demora 2 minutos e 20 para fazer 2 voltas. Então, demorei 17 vezes mais do que um carro de Fórmula 1. Teve uma hora que eu fui atravessar um semáforo, eu demorei uns 30 segundos, porque estava vermelho, e aí não parava de passar carro e tal. Falei, caramba, um Fórmula 1 já teria dado meia volta e eu estou parado só esperando para atravessar. Do ponto de vista de corrida, é ruim, porque as calçadas são muito estreitas, tem uma subida muito grande da subida do cassino, depois muita gente na rua e tal. Como corrida não é legal, não. A única coisa que a gente fez bem foi correr às 7 da manhã, porque estava menos calor. Aí deu para melhorar um pouco a qualidade da corrida. Mas do ponto de vista de estrutura para correr e de condições para correr, não é o melhor, não. Sobre F1, não. Nem sei se pode em Mônaco. Lugar que nem pode. Que é uma hipocrisia muito grande, né? Um local conhecido pela F1, que você não pode simplesmente praticar o lado mais lúdico desse esporte, que é correr para comprar um sorvetinho. Leandro Pacheco 5. Como é a saúde pública na Espanha? Tem algo parecido com o SUS ou é como nos Estados Unidos? Não, é mais parecido com o SUS do que com os Estados Unidos. A Europa, em geral, tem o conceito de bem-estar social, né? Que é um conceito muito diferente do American Dream. Como que fala? American Way of Life, né? Tem o sonho americano também, mas tem esse estilo de vida americano. Então aqui é muito mais voltado para o coletivo do que para o indivíduo. As políticas públicas, enfim, a forma de se ver a sociedade de uma forma geral. Isso passa também pela saúde. Então aqui, se você tem um registro na Seguridade Social, ou seja, se você está legalmente, basicamente, dentro da Espanha, se você está registrado aqui nesse serviço, você tem direito ao serviço público de saúde. Se precisar fazer uma consulta, um exame e tal, pode ser que demore um pouco mais, porque é um sistema público, mas se você chega com uma emergência, alguma coisa, é muito bem tratado, não tem que pagar nada,
depois você tem o retorno e tem todo o acompanhamento do caso. Eu tive uma amiga que teve um problema seríssimo de saúde, assim, de quase morrer mesmo. E foi atendida, operada 2 vezes, internada, e não só foi muito bem tratada do ponto de vista técnico da medicina, mas de uma forma muito humana também. Ela conta que os enfermeiros, os médicos foram muito humanos com ela, que deixou ela muito tranquila, muito segura o tempo inteiro, em uma posição muito difícil. E era um momento que, assim, eu lembro que eu estava em Turim quando ela teve isso, estava na casa da Clara ainda. E aí os nossos outros amigos de Barcelona não estavam aqui, estava assim, era meio que no meio do ano, estava todo mundo meio fora. E ela teve que passar por isso sozinha, então ela precisou muito mesmo ali de humanidade da saúde. E ela encontrou nos profissionais de saúde isso. Se fosse nos Estados Unidos, nível de comparação, eles te atendem e depois vem uma conta, né? Uma conta altíssima. Internação, às vezes, cirurgia, assim, centenas de milhares de dólares. Eu já vi casos assim, de gente fazendo vaquinha para pagar 100 mil dólares porque teve, sei lá, uma arritmia, um derrame, alguma coisa assim, uma coisa muito séria, né? Precisou ser rapidamente internado e operado nos Estados Unidos, um tempo no quarto de recuperação, e a conta deu 100 mil dólares, 150 mil dólares, e tem que pagar, porque é um serviço pago, um serviço privado. Então aqui é bem diferente, bem diferente dos Estados Unidos. É um dos motivos, por exemplo, não só o da saúde, porque eu ainda tenho uma saúde bastante boa, mas num sopro isso pode mudar, mas a forma de ver sociedade na Europa eu tenho muito mais afinidade, é muito mais compatível com as coisas que eu penso do que a forma de se ver sociedade e indivíduo também dos Estados Unidos da América. Pedro Emanuel, que eu imagino que seja Manuel, e não sei, talvez não tivesse disponível. Quem é aquele senhorzinho de cabelo, imagino que fosse cabelo branco, que nunca sai da comissão técnica do Barcelona? Pedro Manuel, primeiro, você é muito bom observador, muito curioso, e eu vou te responder por conta disso. Adorei a pergunta, porque é uma pergunta curiosa, diferente, não que as outras aqui não sejam, tá? Mas é diferente do que tem por aqui normalmente. Eu peguei aqui um trecho de uma matéria. Carles Naval tem 30, acho que essa matéria é do ano passado, então vocês atualizem os números. 36 anos como delegado do time do Barcelona. 7 presidentes, 18 técnicos, 600 a 700 jogadores, cerca de 2.500 partidas e 60 títulos. Eu acho que essa matéria é de 2023, então já soma aqui Hans Flick, já soma mais um técnico, né? Seria 19, já seriam 37 anos. Isso como delegado, mas ele chegou no clube em 1972, 71, assim, ele já tem mais de 50 anos de Barcelona. O que um delegado de um clube faz? Entrega a súmula, assina, depois assina a ata do jogo, né? Como que chama a ata? A súmula do jogo também, né? Mas ele entrega a lista de jogadores para a arbitragem, aí depois ele assina a súmula do jogo com as observações e as incidências ali relatadas pelo árbitro, e ele também tem um papel do lado ali do campo de quem se dirige a quarto árbitro, que pode indicar alguma irregularidade e tal. Eu sei que hoje os técnicos fazem isso toda hora, mas o delegado do time deveria ser o que faz. Você pode pensar, pô, que trabalho fácil, né? Só levar a súmula, recolher a assinatura dos jogadores e depois assinar a súmula com o que o árbitro fez. Mas normalmente é este o profissional que tem que ver se tem jogador suspenso, se jogador foi suspenso por outro clube, aí chegou, sabe, aquela coisa de tomar um cartão vermelho na Supercopa pelo clube anterior, e será que pode jogar a primeira partida da Copa, ou você tem que pagar no campeonato, sabe essas coisas que dá tapetão? O Real Madrid, por exemplo, tem eu não sei se ainda está lá ou não, que se chama Chendo. E o Cherichev, quando jogou pelo Real Madrid e foi escalado em um jogo de Copa do Rei de forma irregular, o Real Madrid foi eliminado, e aí todo mundo caiu em cima de críticas ao delegado do Real Madrid, porque normalmente esse profissional é responsável por essa área também. Não é só recolher as assinaturas, é saber se todo mundo está elegível para jogar e tal. E aí, se o jogador está preparado para entrar em campo com equipação correta, né, assim, camisa, short, caneleira e tal, também passa por ele de levar ali documentos para ser assinado na hora da entrada do jogador. Enfim, ele faz o corre do jogo, ele faz a burocracia do jogo. Essa é a função do Carles Naval. Se esse senhorzinho um dia fizer um documentário ou escrever um livro contando tudo que ele viu, o Barcelona seguramente nunca mais será o mesmo. Não sei se o futebol, mas o que ele deve ter visto na vida dele em vestiário em 50 anos é uma doideira. Eu deixei aqui uma página para trás. Como é que é? Yasmin, que eu acho que é Yasmin de uma forma diferentona. No TT/X,
Fala-se muito sobre o Mbappé ser um potinho de pipoca em forma de emoji. Pelo menos foi o que ela colocou aqui. O que você acha? O RM parece horrível essa temporada. Eu não assisti agora contra o Las Palmas. Parece que foi ruim, né? Assim, assisti os gols e alguns lances, assim, vi que o Las Palmas teve chance no 1-0, depois no 1-1, ficou mais perto de fazer o segundo do que o Real Madrid de vencer o jogo, né? Não assisti. Bom, assim, eu acho que ainda é muito cedo para tirar conclusões. Eu não gostei nem do jogo contra o Mallorca, nem do jogo contra o Valladolid. Eu gostei do segundo tempo contra a Atalanta, dos 4 jogos que o Real Madrid fez. Realmente não parece que está bem, não. Ainda está desencaixado, não está harmônico, sente muito a falta do Toni Kroos. E ainda saiu o Camavinga machucado nesse início, aí depois ainda perdeu o Bellingham. Então, assim, perdeu 2 titulares da temporada passada no meio-campo e um semi-titular. O Camavinga entrava e saía do time. E a entrada do Mbappé não deu impacto imediato para quando coletivamente as coisas não funcionarem, individualmente pelo menos alguém resolver, do que a gente esperava. Então, por enquanto, realmente está decepcionante. Agora, sobre o Mbappé ser pipoqueiro, ou um potinho de pipoca em forma de emoji, eu não acho que é por aí não, né? Assim, pegar o que ele fez em Copa do Mundo, pô, o cara fez 3 gols na última final de Copa. Um jogador pipoqueiro sumiria naquele 2-0 da Argentina e você só acharia ele depois para receber a medalha. Não é o caso do Mbappé. Teve em algum momento da temporada passada, os últimos 15 gols de mata-mata do Paris Saint-Germain na Champions, 11 tinham sido feitos pelo Mbappé. Um jogador pipoqueiro não faz tantos gols em mata-mata de Champions assim. Então não acho que é pipoqueiro não. E outra coisa, pô, ele é pipoqueiro porque não marcou contra o Valladolid, contra o Mallorca, contra o Las Palmas? Não, normalmente pipoqueiro, que eu não gosto do termo, mas se refere mais a jogos grandes, né? E talvez no maior jogo da temporada contra a Atalanta ele marcou. Então não concordo com o rótulo de pipoqueiro ao Mbappé. Normalmente eu não concordo a nenhum jogador, mas tudo bem, tem jogador que sente mais grandes jogos. Eu acho que realmente a temporada do Real Madrid começa aquém do que se esperava, mas tá só começando, né? Isso é muito mais importante na hora de acabar do que quando começa. Carlos E7. O Ansu Fati ainda está lesionado? Está lesionado ainda. Deve voltar depois da data FIFA. O Barcelona acho que não vai ter nenhum retorno. Bom, só vai Valladolid, né? Porque falta tanto tempo para depois da data FIFA. E essa informação também foi dada há tanto tempo que, enfim, ficou uma informação longa, mas que agora já virou de tirinho curto. Está lesionado ainda, é um problema no pé, na sola do pé, não é muscular, não é joelho, não é nada a ver com as que ele teve anteriormente, é sola do pé e deve voltar depois da data FIFA. Vamos ver se logo depois da data FIFA ou ainda vai precisar de um tempo. Nessa ausência total de elenco que o Barcelona tem, Ansu Fati pode virar um bom reforço, né? Vamos ver se ele volta. Eu, sinceramente, tenho expectativas baixas, tá? Pela questão física e de confiança. Outra coisa é que ele possa voltar, mas as minhas expectativas não são altas. No Brighton não mostrou, também se lesionou, terminou a temporada como um mero fantasma, um espectador ali na reserva, pouco relevante para o time. Em poucos momentos foi relevante para o Brighton na temporada passada. Enfim, tem que se reencontrar, é muito novo e bola mostrou que tem. Vamos ver se ele consegue, quando voltar a treinar, se sentir bem, se Hans Flick vai dar um clique nele e ele vai conseguir. Segue lesionado e eu tenho baixas expectativas. Guilherme.bragoni. Acho o Lautaro uma opção boa para o Barcelona na próxima temporada? Acho sim. Idade, característica, é um cara que faz entre 20 e 30 gols por temporada, né? Então, acho que é um número que o Barcelona precisa, é um número que o Lewandowski tem entregado, mas eu acho que ele pode entregar em outras facetas do jogo também, que o Leva já está fora da área, acho que entregando menos. E acho assim que o Lautaro pode ajudar bastante nisso. Não sei nem se tem possibilidade, se o Barcelona vai ter interesse, se ele vai querer vir, se a Inter vai querer vender. Simplesmente falando de um nome, né? Não estou falando do contexto em volta dele. Como nome eu gosto. Já respondi uma do... Não, é porque eu voltei para a mesma página. Que era do Leandro Pacheco. É porque eu fiz a segunda página primeiro, depois eu fiz a primeira. Então agora vou parar de falar sozinho, que vocês não tem nada a ver com isso, e vou responder as perguntas. Rebeca Leivas. O que está acontecendo com o Real Madrid nesse início de temporada? Bom, eu respondi na pergunta anterior sobre o Real Madrid, né? A saída do Toni Kroos não é um mero detalhe, não é minimamente um mero detalhe, ele era muito importante para achar espaços e ditar ritmo e mais ou menos falar por onde o Real Madrid tinha que jogar. Ele escolhia por onde o Real Madrid ia jogar, levando o jogo para onde ele queria. E a entrada do Mbappé não teve o impacto inicial. A saída do Bellingham acho que também muda muito esse time. Vinícius e Rodrigo não começaram com tudo a temporada também. Então, uma série de questões para o time ainda estar desacertado. Fernandes B. Barça pode jogar no Camp Nou La Liga e a Champions em Montjuic? Ansioso pelo novo Camp Nou?
Eu tô muito ansioso pelo novo Camp Nou. Eu entro todos os dias lá no perfil do Camp Nou Now, que o Eric, um catalão que mora na frente do Camp Nou, faz vídeos diários mostrando a evolução das obras. E eu entro lá todo dia, porque eu quero ver... Eu gosto de entrar, por exemplo, hoje, 30 de agosto, e entrar depois, 30 de julho e 30 de junho, e ver o que mudou de 1 ou 2 meses para cá. Assim, visualmente, eu não entendo coisa nenhuma de engenharia, né? Então eu gosto de ver como que tá a evolução e tal, e ele posta lá um videozinho todos os dias. Então, realmente estou muito ansioso. Pode acontecer sim, se a UEFA fizer uma vistoria no Camp Nou e falar, pô, isso aqui não dá para jogar jogo UEFA, vai ter que jogar em Montjuic, onde a UEFA já fez vistoria e deu um ok para o Barça jogar. E em La Liga vai depender de um ok de La Liga. Então, se La Liga der um ok e a UEFA não, a UEFA tem parâmetros diferentes e tal. Normalmente, por exemplo, tem que comportar 5% da torcida adversária. Em La Liga, não. Então, talvez o novo Camp Nou, ainda em reformas, né, porque ele só vai ficar totalmente pronto no meio de 2026, mas ainda em reformas, talvez não esteja seguro para receber, com 60 mil lá, 3 mil torcedores do Bayern de Munique, sei lá, do Estrela Vermelha, alguma coisa assim. Estrela Vermelha, o Barça nem vai jogar aqui. Contra o Bayern também nem daria tempo. Estou falando nomes ao acaso só. Então, pode ser que a UEFA não dê a licença para o Barcelona jogar lá. Mas estou ansioso. Pô, tinham falado que seria em dezembro, né? Faltaria setembro, outubro, novembro e um pouquinho de dezembro. Em 3 meses e meio, eu tenho a sensação que não. Eu encontrei um dia que eu fui lá, na apresentação do Hans Flick, com um brasileiro que está trabalhando na obra, se eu não me engano, chama Manuel. Encontrei com ele e aí a gente foi conversando e tal, e ele me disse que dentro estava bastante avançado, que ele achava que daria sim para jogar em dezembro. Eu já acho que não, porque dezembro seria o jogo contra o Atlético de Madrid, e depois, um mês depois, o Barça volta a jogar no Camp Nou só, acho que contra o Valência, no meio de janeiro. Então acho que eles vão fazer esse jogo contra o Atlético de Madrid em outro lugar, talvez nos Estados Unidos, é o desejo, né? E ganhar um mês mais de obras para que o Camp Nou esteja melhor. Eu acho que vai mais por aí, tá? Tô acreditando mais no final de janeiro do que no final de dezembro. George Gelis. Por que renovaram com Lenglet? Cara, aqui é uma questão simplesmente de parcelar o que ele tem para receber do Barça. Então, assim, vamos supor que o Lenglet tinha que ganhar ainda 20 milhões de euros em 2 anos de contrato que ele tinha. Né? Porque ele foi um daqueles que renovou durante a pandemia para praticamente não receber durante a pandemia e receber dinheiro depois, né? Receber a prazo. Então, por isso ele tem um salário muito alto hoje. Então, vamos supor que ele tem para receber 20 milhões de euros. Se tem 2 anos de contrato, você tem que pagar 10 e depois 10. O Barça renovou por mais um, então ele passa a ter 3 anos de contrato. Então, você divide 20 por 3 e não 20 por 2. Então, tem que pagar 7, 7 e 6. Sei lá. Isso faz com que você tenha que pagar menos dinheiro por ano, então aquele dinheiro que você usaria para pagar o inglês, você pode usar para outra coisa, gerar fair play para inscrever jogadores. Por isso renovaram com ele, para que liberasse um pouco de espaço de fair play. Felipe Almeida, salve MB, qual o seu café favorito? Marca de café, não vou falar porque marcas de café que quiserem patrocinar aqui, inclusive o Café com Becker, estamos completamente abertos a negociar. Mas o café que eu mais gosto de tomar é o Flat White, que é basicamente 2 expressos bem fortes, 2 porções de expresso bem fortes com um pouco de leite. Não ver um café com leite, pelas proporções, e nem um cappuccino também pelas proporções. Né? Acho que cappuccino tem mais leite do que café, e café com leite acho que é dividido. O pingado é só um pouquinho de leite, só que o flat white, que é um nome que eu não gosto, porque é um nome muito hipster, né? Assim, que coloca tudo em inglês, mas eu nunca vi a equivalência a isso em outro nome. É o que eu mais gosto. E com leite de aveia fica melhor ainda. João Vitor V1. Como é viver numa monarquia? Os catalães têm respeito pela família real? Cara, eu diria que não tem. Assim, sinceramente, o que eu vejo de quando sai alguma coisa da família real aqui na Catalunha é ironizando ou falando mal, assim, tem pouquíssimo apreço pela realeza espanhola. Não muda nada no dia a dia da população, né? Assim, é completamente irrelevante para as pessoas que tenha um rei e que a rainha, que a princesa fez aquilo, então não muda absolutamente nada. E saiu uma pesquisa há alguns anos que a Espanha era o único país que a monarquia era mais rejeitada do que apoiada. Então, não só na Catalunha, mas acho que no resto da Espanha eles também não são muito fãs do rei e da rainha, não. Além do que aqui eles ainda... Pô, o último rei sonegou imposto. Caramba, você é o rei, você não faz nada, você sonega imposto. Então, assim, acho que não é muito bem vista a monarquia espanhola para essa nova geração que está chegando, não.
Thiago.Menezes e um tanto de underline. Quais pontos já mudaram do Barça em comparação com Xavi e Flick? Eu acho que principalmente como o time termina os jogos. Eu acho que isso vai mudar com o cansaço da temporada. Mas o time está terminando os jogos com um vigor físico que está permitindo a ele não ser pressionado. Contra Valência, Atlético de Bilbao e contra o Raio Vallecano, depois do Bernal se lesionar e do Barça ficar com a menos, aí sim o Raio Vallecano pressionou, mas nem finalizou, né? O Barça se defendeu bem. Mas nos outros jogos o Barcelona fez o segundo e continuou tentando o terceiro, continuou em cima. Essa mudança de capacidade física e de mentalidade, eu acho que é a principal diferença que a gente tem até agora. Taticamente tem lá suas mudanças também, o posicionamento do Rafinha, e até que um volante meio que lateralizado com o outro também já tinha e tal. Taticamente tem algumas mudanças que é claro que também são importantes. Mas a mudança física e de postura depois do segundo gol, que foi o mesmo desenho nos 3 jogos, né? Contra a Valência e Raio Vallecano saiu perdendo. Contra o Atlético saiu ganhando, mas tomou um empate. E nas 3 partidas fez o segundo gol no segundo tempo. Nesses 3 jogos, a coincidência de não ser pressionado, praticamente o rival não chuta ao gol do Barcelona nos segundos tempos dos jogos, os primeiros tempos mais, os segundos tempos menos. Isso assim eu já vejo diferença. Com o Xavi, o Barça quando estava ganhando era sempre amassado no final dos jogos. Eu lembro de um jogo aqui contra o Mallorca, acho que o Barça ganhou de 1-0, e cara, o Barcelona terminou o jogo chutando bola para tudo quanto era lado, porque estava sendo pressionado em casa pelo Mallorca, ganhando de 1-0. Então, essa diferença, por enquanto, tá dando para ver. Gleison Alves, 27. Comente sobre a animação de conhecer novos estádios graças à nova Champions. Pô, essa animação existe, mas não existe tanto. Sabe por quê? Ah, não veio pro tablet a foto, porque eu não vou lembrar de cabeça aqui. Os adversários do Barcelona. Então, assim, é uma coisa muito legal da primeira fase e ir em lugares que você não iria, conhecer países e cidades e estádios que você não conheceria se não fosse pelo trabalho, né? Então o Barça vai jogar em Belgrado contra o Estrela Vermelha. É isso, né? Tem lá o Maracanã de Belgrado. Tô ansiosíssimo para conhecer. Tô falando para vocês, tô mais ansioso para esse jogo do que para Barcelona Bayern de Munique. Por uma questão pessoal, para ir, para conhecer e tal, tomara que eu vá, né? Não sei como é que vai ser a escala. Mas os outros jogos do Barça é fora de casa contra o Mônaco, já fui, já conheço, acabei de voltar de Mônaco tem poucas horas. Contra o Dortmund já fui 1 milhão de vezes no estádio do Dortmund, muito legal, quero ir sempre, é sempre muito legal Muralha Amarela, mas já conheço. E outro jogo fora de casa é contra o Benfica, que também já conheço, já fui no Benfica Barcelona lá. E também, como é em Portugal, muitas vezes o Quesada faz os jogos lá, né? Por exemplo, na temporada passada a gente fez Porto-Barcelona lá juntos, mas eu fiz aqui sozinho o Barcelona-Porto. Ele não veio. Então, dos 4 jogos fora, eu conheço 3 estádios já. Então, pelo menos com o Barcelona, não sei que a TV veja aí uma oportunidade de um jogo fora, que vale mais a pena de fazer e tal, ainda tem que ver as escalas. Talvez eu só conheça um. Mas assim, é muito legal conhecer os estádios novos, é uma diversão boa que eu tenho. Acho que eu tenho 111 na lista de estádios que eu vi jogo de futebol. Não conta passeio, tour, show. Jogo de futebol são 111. João Vitor de Matos. O CL nos finais de semana é um sonho impossível. O formato atual é complicado para o CLT. João Vitor de Matos, assina a Max aí, cara. Assina a Max e assiste no celular. Coloca o celular na mesa, não sei qual é a função que você tem. Se você é taxista, Uber e tal, é mais fácil ainda, porque é só colocar ali no painel do carro, você pode assistir tranquilamente. Mas assina a Max que você pode assistir em qualquer lugar. Coloque ou na tela do celular, ou no tablet, ou no computador, segunda tela ali, dá para trabalhar assistindo. Porque não tem nenhuma previsão é sim um sonho impossível, pelo menos de momento, Liga dos Campeões no final de semana. Está totalmente reservado para as ligas nacionais. Pô, tem uma pergunta aqui do Cainho99. Marcelo, o que você acha de quem sai de grupo de WhatsApp por conta da mulher? Acho errado. Não sei se a pessoa, o homem, está saindo porque a mulher mandou ou porque ele não acha correto. Bom, se ele não acha correto, tudo bem, né? Não acho correto ficar nesse grupo, tem coisa aqui que eu não acho certo ver. Beleza, mas eu não acho que nada num relacionamento que o outro te manda fazer é correto e saudável. Pô, se a mulher não gosta porque no grupo de WhatsApp fala muita putaria e besteira, você tem a opção de sair ou não, ou de absorver aquilo ou não, de interagir com aquilo ou não, de também mandar putaria e besteira ou não. E você tem que tomar as decisões corretas em cima de tudo isso, né? Decisões mais leais à sua mulher. Então, em uma relação, nada que é obrigado é bom. Então, se a mulher está obrigando o cara a sair do grupo de WhatsApp, eu acho que os dois estão errados.
a relação de ter chegado nesse ponto, de precisar de um proibir o outro de algumas coisas. Ela pela postura, o outro por aceitar e o outro por não saber se comportar num grupo de WhatsApp a ponto de precisar que a mulher vá lá e intervenha. Então, não sei se é o seu caso, Caim, mas está todo mundo errado. Vocês têm aí um problema bom para resolver que não tem a ver com o grupo de WhatsApp, tem a ver mais realmente com como vocês se relacionam com outras pessoas. Ou seu amigo, no caso. Gabriel.v Miranda. Se você fosse fazer uma segunda graduação, qual curso escolheria? Pô, tem umas novas hoje muito relacionadas ao futebol, né? Então acho que eu faria aí alguma de análise de desempenho, de trabalho tático, alguma coisa nesse sentido. Não sei se chegam a ser graduações ou se são só cursos, mas se for graduação seria isso. Se for só cursos, eu estou precisando fazer um desses. Farei em breve. Mas assim, das faculdades mais tradicionais, das graduações mais tradicionais da minha época, que na minha época eram mais tradicionais pelo menos, educação física me ajudaria bastante. A entender muitas coisas, não só dos esportes, mas também de funcionamento do corpo e tal, a preparação física dos jogadores, as coisas da intensidade, enfim. Seria educação física das mais tradicionais. Vitor Argai, ou Argay. Fala, MB, qual o seu gênero favorito musical? É samba. A minha bola de segurança é colocar um samba. E samba dos velhos, assim, samba de quintal, né? Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Bete Carvalho, Alcione, Clara Nunes e por aí vai. Mas eu gosto de quase tudo. Rock catalão, eu gosto. Sertanejo, pô, um César Menotti Fabiano tem seu lugar, sempre. Axé, pô, um Chiclete com Banana, Asa de Águia, Jamil e Uma Noites, uma Banda Eva antiguinha ali, com Ivete ainda. Tudo isso tem o seu lugar e o seu momento também. Rock, pô, eu gosto de The Killers, de Oasis, de Coldplay. Eu sei que Coldplay é polêmico hoje em dia, mas eu gosto. De Green Day, de Red Hot, gosto disso tudo também. Gosto muito, muito, muito de Pearl Jam. De rock brasileiro, gosto muito de Skank, gosto de Titãs. Gosto de Legião Urbana. Gosto de Los Hermanos. Gosto de chorar sozinho no banho. Tô brincando. Isso eu faço só quando eu preciso. Mas assim, pô, vocês viram aqui, eu citei coisas muito diferentes. Um funk, um MC Guimê, um MC Marcinho, por que não? Glamurosa, rainha do funk, poderosa, olhar de nos envolve, nos fascina. Só vocês! Eu sei que vocês cantaram, que agita o salão. Então eu gosto de quase tudo. Pô, eu não gosto de house. House, techno, só o Silvio Santos gosta de techno, eletrônico, não gosto. Não deu, eu não danço, então não deu pra cantar, não é comigo. Então, e eu também não sou de fritar. Eu sou mais de me refrescar com sorvete do que de ficar fritando. Então não é a minha. Rafali M. Araújo. Quando entrevistou o Guardiola, considerou falar em catalão com ele para gerar uma conexão maior? Sim, assim, eu só entrevistei o Guardiola uma vez pós Leipzig Manchester City. Foi 1-1. Eu cheguei a falar com ele, pô, moro em Barcelona, falo catalão, gostaria muito de te entrevistar em catalão, só que na época o tradutor da TNT, eu não sei se é o mesmo, se nós mudamos de tradutor, ele não falava catalão, então a TV me pedia para as entrevistas pós-jogo, a não ser que o catalão ele fosse realmente necessário, assim, que ajudasse muito, que elas fossem feitas em castelhano, senão a gente ia ter uma dificuldade muito grande de mostrar no melhor da liga, no último lance, pela tradução, né? Então, quando é uma entrevista pré, que depois eu mando a tradução para a TV e tal, podia ser sem nenhum problema. Mas as pós-jogos ali na correria, eles pediam, pô, se der, era até uma orientação da TV sempre em espanhol ou inglês. Até o italiano, o francês, já tinha ali gente mais difícil de traduzir. Depois o nosso tradutor fazia tudo. Então a gente tinha aquela orientação na época. Hoje o nosso tradutor é tão bom que ele fala até catalão. Ele aprendeu assim nas férias dele catalão para poder traduzir as entrevistas na TNT. A TNT tem uma equipe espetacular, né? Então somos muito dedicados. O cara trabalhou até nas férias. Bom, assim, estudou, conhecimento não ocupa espaço e aprendeu uma língua a mais. Mas era um dia que o Pepe estava mal, de mau humor. Depois de jogos com ele nem sempre é fácil, não me conhece, então assim não tinha confiança, conexão. Acho que é muito importante
construir isso com os técnicos. Eu com o Xavi já tinha muita confiança um com o outro, porque ele sabia que eu não ia fazer pergunta tonta, pergunta maldosa, que eu ia fazer perguntas talvez duras e não positivas, mas ele já sabia para onde que ia. Assim como é o Guardiola com o Fred, por exemplo, né? Como o Clara está construindo com o Luiz Henrique, como é Tati com meio Real Madrid, ou o Real Madrid meio. Então, o tempo ajuda a construir relações. E com o Pepe não rolou. Ainda, né? Talvez mais pra frente eu tenha mais oportunidades e tal, faça em catalão e que ele esteja num dia mais tranquilo, que não seja um pós-jogo, um empate. Enfim, os contextos da entrevista podem ser melhores. LCDZO. Com o novo formato da Champions, quais as chances de uma zebra acontecer? É engraçado porque a nova Champions vai possibilitar mais segundas chances aos melhores times, né? Quando você passa de classificar 16 de 32 para 24 de 36, tem uma chance maior de quem for mal se classificar. Falei aqui no início do programa, né? Barcelona, 2 vezes o grupo da morte, só se classificavam 2 de um grupo de 4, a margem de erro ali era muito pequena. Então você abre mais o leque. No entanto, uma zebra também ali, um time de pote 3, um time de pote 4 que fica entre os 24, ele vai para o mata-mata. E no mata-mata, quanto mais mata-mata, mais chance de zebra acontecer pode rolar. Porque um time grande pode estar no mau dia, pode cair, você pode ir por um caminho. O Dortmund foi 5º lugar da Bundesliga e foi finalista de Champions. O Bayern de Munique fez sua pior Bundesliga em mais de 10 anos e foi semifinalista. O Ajax chegou numa semifinal. O Tottenham chegou na final, uma semifinal disputada contra o Ajax. O mata-mata gera mais isso. Então, como a gente vai ter mais mata-mata, a gente tem mais chance de zebra. Então é muito curioso esse novo formato da Champions que permitiu que os grandes tenham mais chances de passar, mas que também tenham mais chances de zebra. Então é bem legal mesmo, é uma baita sacada. O que eu não gostei, a priori, desta nova Champions é que é muito difícil de visualizar os jogos, né? Porque são 36 tabelas diferentes. Cada um tem uma tabela. Então não dá muito para ver assim como vai ser e tal. Você tem que pegar cada time para olhar individualmente contra quem que eles vão jogar. E para analisar um cenário geral com 36 tabelas também é muito difícil. Então isso é o que eu acho que está mais confuso e mais chatinho nesse momento. Mas como regulamento, eu acho muito bom. E assim, mais bons jogos, mais mata-mata, mais segunda chance, mais chance de zebra. Cara, vai ter mais tudo de bom. O chato, que realmente eu acho que é isso de ter 36 tabelas diferentes e a dificuldade de visualizar. Daniel Cri. Quando saber se está na hora de casar? Estabilidade financeira, ter a certeza que realmente quer? Acho que a segunda parte é muito mais importante do que a primeira, né? Ter certeza se realmente quer, se você quer dividir uma vida com aquela pessoa. Também não acho que tem que ser para a vida inteira. Se não estiver dando certo, é melhor parar e que cada um seja feliz de outra forma do que continuar só porque casou. Mas ter certeza que você gosta, não sei se é com uma mulher ou não, se você gosta daquela pessoa para a vida inteira, para a vida inteira, assim, né? Até segunda ordem, é o primeiro passo. A estabilidade financeira, cara, o que é estabilidade financeira, né? Às vezes construir do zero e construir juntos é também uma possibilidade. Se vocês, não tem para onde ir, aí realmente é mais difícil. É bom construir isso sim. Mas também, você mora sozinho, ela mora sozinha. Se vocês morarem juntos, já é um aluguel a menos, uma prestação a menos para pagar. Isso também ajuda. Então, acho que a hora certa é quando o coração manda. Se planeje e tal, economicamente, do ponto de vista logístico, como que vai ser. Mas o principal é se você gosta daquela pessoa o suficiente para ter um compromisso grande com ela. Depois você meter. Tô brincando. Sexta-feira. 14 Túlio Oliveira. Como você consegue intercalar tanta coisa no dia a dia? Tem agenda ou algo do tipo? Não. Freestyle. Não é tanta coisa assim também não, cara. Minha cabeça meio que não para assim de pensar. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu já mentalizei tanto que é só colocar em prática. Quando eu venho gravar um vídeo, eu já tenho as coisas na cabeça, é só falar. Então, o mais difícil é o trabalho no sofá, que é onde eu sento, escrevo, produzo, essas coisas. Mas de resto, na academia é fácil. Escrever matéria, pensar vídeo, pesquisar, é sentar na frente do computador e fazer. Não preciso de agenda, não. Não é tão ocupado assim a ponto de precisar de agenda, não. Meu dia tem 4 ou 5 coisas, assim. Não são tantas coisas. Algumas dessas coisas dão muito trabalho, outras são chatas. O que é chato? Descer com lixo, ir no supermercado. Isso é chato. De vez em quando eu esqueço de... tem uma coisa que eu sempre esqueço. Eu já falei que 1 milhão de vezes já é famoso aqui no canal, o meu sistema de marmitas, né?
até quarta-feira, meia-noite, eu tenho que escolher os pratos ou cancelar para aquela semana, senão eles escolhem automaticamente, via algoritmo por conta dos meus pedidos anteriores, e chega para mim na sexta-feira. Cara, direto eu esqueço, ou de mudar ou de cancelar. Semana que vem eu vou viajar e eu não cancelei. Aí tive que mandar um e-mail, ainda bem que ainda não estavam fazendo e tal, e conseguiram cancelar e vamos reembolsar, porque eles já cobram também de débito automático. Então, de vez em quando eu esqueço umas coisas assim, esqueço de descer com lixo, aí chego em casa no final de semana, não passei no mercado, tem coisa. Mas isso é besteira, porque no dia a dia eu sou mais desorganizado. Com o meu trabalho, eu sou mais organizado. Mas não são muitas coisas, são poucas coisas que me ocupam muito. Então, quando eu sento, me ocupo daquela coisa, aquela coisa é feita. Lucas Nascimento, que? Beckler, sou seu fã, moro no Ceará e gostaria que você falasse sobre a campanha do Fortaleza no BR. Ele não falou no Ceará, ele falou no CE, porque torcedor do Fortaleza acho que também não fala Ceará, e a mesma coisa, Ceará fala capital do estado, né? Assim como Bahia e Vitória. Então, eu não digo que eu estou surpreso, mas também não digo que não estou. Ou seja, que o Fortaleza lidere o Campeonato Brasileiro era uma coisa que era possível que acontecesse algum dia. Eu acho que aconteceria algum dia, eu acho que vai acontecer algum dia de ganhar, acho difícil ainda. O campeonato ainda é longo, vamos ver se o Fortaleza, que também está na Sul-Americana, né, que também tem campeonato calendário apertado, se vai manter o ritmo. Agora, que esse time está jogando bem há muito tempo e que está dando mostra que pode chegar há muito tempo, tá. Só ver o que ele foi fazendo nos campeonatos brasileiros, em Sul-Americana na temporada passada, permanência do técnico, forma de jogar muito bem definida. O Fortaleza tem uma coerência esportiva que, dentre a falta de coerência esportiva e de continuidade de muitos clubes brasileiros, coloca ele à frente. A gente estava falando aqui no início do programa do Cruzeiro. O Cruzeiro está começando agora. O Fortaleza já começou esse processo de se consolidar na parte de cima da tabela há muito tempo. Isso dá a ele uma vantagem para aproveitar os melhores momentos e para minimizar os piores momentos. O Botafogo está aí no seu segundo ano e meio, mais ou menos, né? Porque há 2 campeonatos e meio já começou a jogar bem, brigando ali em cima, com maiores investimentos, muito maiores que o do Fortaleza. Isso tira essa vantagem, essa distância do Fortaleza. Só que a organização do Fortaleza lhe permite equilibrar com o Botafogo. Um ano que o Palmeiras está menos estável, que o Flamengo também no Campeonato Brasileiro andou tropeçando, permite ao Fortaleza, que tropeçou menos, que não perde tantos jogadores para seleções como perdem os outros, de ir mais longe. Então, assim, eu não estou surpreso do Fortaleza estar onde está, mas eu não apostaria que estaria. Vamos ver se vai se manter ou não. Eu acho uma ótima, tá? Eu acho um muito bom exemplo para todo mundo. Como é possível fazer futebol sem tanto dinheiro, apostando na organização, na continuidade, apostando que se você acredita em algo, trabalha por aquilo, você pode chegar nos seus objetivos. Acho que o Fortaleza é quem melhor faz isso no Brasil. O segundo melhor é o Palmeiras. Só que o Palmeiras tem uma injeção de dinheiro muito grande, que também leva ele a dar passos muito maiores. Ah, e o Flamengo que é muito vencedor. É um modelo bem diferente, né? O Flamengo é uma doideira institucional, vice-presidente mordendo virilha de torcedor, chegada e saída de jogadores toda hora, muita mudança de comissão técnica toda hora, mas também qualidade e investimento que tem o Flamengo também permite que ele esteja ali. Lucas Christian, como foi o backstage do sorteio da Champions? É a última pergunta. Pô, é legal, é muita correria, assim, passando um pouco de bastidores, né, da cobertura de sorteio de Champions. Mônaco é muito pequeno, os hotéis são muito caros. Então a TV pegou para mim um hotel legal, era um apartamentinho, tinha uma sala, uma cozinha e o quarto. Ficava a 1,5 km do local. Beleza, né? Pega um táxi, um Uber. Não tem, não tem. Curiosamente, na rua do meu hotel ainda era permitido Uber, porque depois uma área de Mônaco, Uber já nem é mais permitido. Então eu conseguia ir de Uber, o que era excelente, porque eu chegava lá decente, estava fazendo 30 graus. Se eu tivesse que andar de blazer, camisa social, mochila com mais de 10 quilos, 30 graus, eu ia chegar lá precisando de um banho. Então dava para ir, beleza, cheguei decente. Aí é muito chique o local e tal, e você vê as personalidades relativamente de perto, tipo ali os vídeos que eu fiz do Cristiano Ronaldo, do Buffon por ali. Ver o teatro é lindo, 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 e ele fica muito bem produzido. O hino da Champions cantado ali na sua frente é muito legal. Ver o sorteio e o barulho das bolinhas mexendo naquela tigela é muito legal também. Tudo é muito legal, luxuoso, bem organizado pela UEFA, como sempre. E depois do sorteio, uma doideira. A gente tem as posiçõezinhas de entrevistas e todo mundo sai ao mesmo tempo. E todo mundo quer ir embora. Então os dirigentes estão ali, eles vão tomar um negócio ali numa antessala e tal, eles vão embora, tem helicóptero esperando para levar todo mundo. A UEFA não se responsabiliza pelos helicópteros, né? Cada um vem no seu jatinho ou no seu voo normal.
Então todo mundo fica ali pouco tempo. Então às vezes eu quero entrevistar o Buffon, e aí você pede lá, você faz uma lista de 10 pedidos, você pede quando você quiser. Vem os que dá pra vir. Aí, sei lá, eu tava esperando para entrevistar o Buffon, e na mesma posição da TNT Esportes Brasil era a TNT Esportes México. E o nosso repórter, o Emiliano Hadi, da TNT Esportes México, estava entrevistando o Zanetti, aí depois ele foi entrevistar o dirigente do Feyenoord, e o Buffon tava ali do meu lado, saiu. Eu falei, caramba, daqui a pouco eu vou perder o Buffon, porque tem um congestionamento grande, e às vezes você está com um entrevistado e chegou outro entrevistado para você. Pode acontecer, eu estar entrevistando o Buffon e me chegar o Pere Guardiola, do Girona. E o Pere Guardiola fala, então peraí que eu vou dar entrevista ali na outra TV. Aí quando ele vai na outra TV, depois já tá na hora dele ir embora e ele não volta para mim. Cara, isso acontece demais. Então, é muito legal, mas é muito estressante e muito frustrante. Porque tem várias quase oportunidades que rolam e por congestionamento, por rotatividade nas posições ou entre a gente ou entre os próprios dirigentes, a gente acaba perdendo. Então, de curiosidades de backstage é isso. E depois na hora de voltar, 11h30 da noite, depois de terminar todas as entrevistas, o melhor futebol do mundo, todas as gravações, aí não tem táxi nem Uber. Aí tem que voltar andando meia hora depois de 12 horas de trabalho, 10 quilos nas costas, blazer, tava 27 graus ontem, 11h30 da noite em Mônaco. Então, assim, tem o glamour, é a parte ótima, e tem um corre também, tem um roer um osso também, que faz parte do processo, que faz parte do trabalho. Então, tem seus altos e baixos. Os altos são muito maiores que os baixos. Meu povo, é isso daqui, hein? Mais de 50 minutos para vocês. Um bom final de semana. Eu volto amanhã, depois de Barcelona Real Valladolid, para falar do pós-jogo. Na segunda-feira, Café com Beckler. Ou com a Semana do Barça, ou na terça-feira, a Semana do Barça. Enfim, mas continuem por aqui. Se inscrevam, dá um like aqui, deixa um comentário para me ajudar. E dá um like também no cara que deixa o time code aqui das respostas, porque ele merece. Vão aproveitar o final de semana de vocês. Eu vou aproveitar o meu, com moderaçãozinha hoje, porque eu trabalho amanhã. Mas, pô, vai ser demais ver Alcione. Coloquem uma Alcione aí pra tocar e cantem Marrom Bombom, Marrom Bombom, nossa cor marrom. Beijo, gente, pra vocês. Bom final de semana, hein? Sem juizinho. Tchau, tchau.